Primeiro, vamos falar do espelho esférico. Vou falar de espelho plano porque, enfim, todo mundo sabe, né? Espelho plano não tem nenhuma dificuldade, mas vamos falar de espelho esférico. Primeiro, qual que é a equação para espelho esférico? 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a 1 sobre F. Essa é a imagem aí para espelho esférico, não é isso? Ah, de boa. Essa é a equação para espelho esférico. Aí o que é que acontece? Imagem real. A imagem real está do mesmo lado do objeto. A imagem virtual está do lado oposto ao objeto. O que isso quer dizer? Se eu tenho um espelho esférico aqui, se o objeto está aqui e a imagem está aqui, quer dizer que essa imagem é uma imagem virtual. Se aqui é o objeto, aqui é a imagem, essa imagem é a imagem Sim, virtual. sim. Tá? Esse valor de I aí vai dar negativo. Se a imagem está aqui, desse lado, então a imagem é real. É isso que quer dizer, do mesmo lado e do lado oposto, quando eu escrevo, tá? A imagem real é formada pelo cruzamento dos raios luminosos e a virtual pelo prolongamento. Exato, exato, exato. Então, quando eu tenho aqui, eu vou colocar aqui um espelho. Um espelho côncavo, tá? Eu vou ter o foco desse espelho aqui. O foco desse espelho. A gente sabe que raios paralelos, eles convergem no foco, não é isso? Sim, sim. Então, se eu tenho raios paralelos, eles sempre vão convergir no foco. Isso aqui é um espelho côncavo. Então, o foco é maior do que zero. É aquilo que eu estava falando, né? O foco e o raio, eles vão sempre ter o mesmo sinal, né? Então, só que no caso dos espelhos, a gente está mais interessado com foco do que com raio, né? Então, o foco, ele é maior do que zero, ou o raio é maior do que zero. Tanto faz. Né? Isso quer dizer o quê? Que isso aqui é o que você vai colocar aqui, ó. Esse valor de foco é o que você vai colocar aqui. Aí, se o espelho for côncavo, você vai botar um foco positivo. Se o espelho for convexo, você vai colocar um foco negativo. Tá? Entendeu aí, né? Sim, sim. Então, eu vou só desenhar aqui para ficar legal, um espelho convexo. Então, aqui, aí, ó, o foco não vai ser mais aqui, né? O foco vai ser aqui agora. Então, os raios luminosos aqui que vêm paralelo, o prolongamento deles é que passam pelo foco, né? Se os raios vêm paralelos aqui, o prolongamento deles passa pelo foco. E a reflexão deles, eles vão refletir assim, né? Não é isso que vai acontecer? Então, esse espelho aqui é um espelho convexo e o foco é negativo. E faz sentido, né? Veja, o foco está sendo atingido pelo prolongamento, né? Então, é o mesmo lance da imagem, né? A imagem ela não é negativa porque é formada pelo prolongamento dos raios. Então, é a mesma coisa Isso. do foco aqui. O foco ele é atingido aí pelo prolongamento dos raios. Então, o foco é negativo. Beleza? Isso é para espelho esférico. Espelho esférico. Para superfície refratora. Para superfície refratora.
a imagem real, ela está do lado oposto à superfície, é o contrário. Lembra que é o contrário. Superfície refratora é o contrário de espelho esférico, tá? Então, a imagem real, ela está do lado oposto ao objeto. E a imagem virtual, tá? Do mesmo lado do objeto. Como a gente viu nas duas questões que a gente fez, né? A imagem estava dando virtual e a gente via que a imagem dando virtual, ela fica no mesmo ambiente ali do objeto, né? Se a imagem for real, ou seja, positiva, ela não vai ficar no mesmo ambiente do objeto, ela vai ficar num ambiente oposto, né? Num ambiente fora da superfície refratora. Um ambiente oposto à superfície refratora, né? Então, se a superfície refratora for uma superfície côncava, o raio da superfície refratora é menor que zero. Ó, novamente, é o contrário do espelho. Né? É o contrário do espelho, tá vendo? Quando a gente tinha um espelho côncavo, o raio era maior do que zero. Quando a gente tem uma superfície refratora côncava, o raio é menor do que zero. Tá? Então, se a minha superfície refratora for convexa, meu raio é maior do que zero. Que no caso do espelho, o raio era menor do que zero, né? Tanto quanto o raio como o foco, né? Beleza. Espelho esférico, superfície refratora, falta o quê? Falta lentes. A lentes não tem mistério. Lentes é o mesmo caso da superfície refratora, tá? Lente e superfície refratora, elas têm comportamento muito parecido. Ah, e eu esqueci aqui de colocar a equação da superfície refratora, né? Que é aquela Isso. N1 sobre P mais N2 sobre I é igual a N2 menos N1 sobre R. Ô, Tá? Vinícius, Oi. a diferença de espelhos esféricos para superfícies refratoras esféricas é só que inverte quanto à questão do raio, foco. Isso. Só isso, E né? e a posição das E a imagens. fórmula, né? A fórmula e a posição das imagens, né? Real e virtual. É tudo o contrário. A superfície Contrário. refratora é exatamente o contrário do espelho esférico, entendeu? Hum, É exatamente o contrário. Lente ainda não. Lente é bem parecido com superfície refratora, mas não chega a ser exatamente o contrário do espelho esférico, né? A superfície refratora não. A superfície refratora é justamente o contrário do espelho esférico, tá? Tudo que acontece no espelho esférico é o contrário que acontece na superfície refratora, tá? Como a gente pode ver aí, né? Nesse resuminho. E a equação muda também, né? Porque aí a gente vai estar lidando com índices de refrações diferentes, né? Então vai ter que considerar o N1, N2 aí, né? E lembrar que o N1, ó, é fácil de lembrar isso, ó. O N1, ele está posicionado junto com quem? Com o P. P é quem? P é a posição do objeto. Então o N1 é o índice de refração em que o objeto está localizado. Beleza? Lembrar disso aí. O N1 é o índice de refração em que o objeto está localizado. E o N2 é o outro que tiver, entendeu? É o outro. Não é necessário. Perceba que não é necessariamente o N2 não é necessariamente o índice de refração em que a imagem está localizada, tá? Não é necessariamente. Por quê? Porque a imagem pode ser real ou virtual. A imagem pode estar do mesmo lado do objeto ou do lado oposto ao objeto, tá? Mas você se baseia por isso aqui. N1 é o índice de refração em que o objeto está localizado, o ambiente em que o objeto está localizado. É só lembrar do P aqui que está embaixo do N1, tá? E o tô raio, ligado. e esse raio aqui, o raio vai ser dado na questão, tá? O raio vai ser dado na questão. E aí, se ele for dado quando ele for dado na questão, aí você vai ter que se ligar se ele vai, quando ele entrar na fórmula aqui, se ele vai entrar positivo ou se ele vai entrar negativo. E aí você lembra dessa regra aqui. Ok?
vai ser dado na questão o valor do raio, né? Aí, para você saber se ele entra na forma positiva ou negativa, você lembra se você vê lá se é côncavo ou se é convexo, né? E aí, agora sobrou lentes. As lentes, ela tem um comportamento parecido aí, né, com a superfície refratora, né? Então, seria as lentes delgadas, né? Que a gente está preocupado. As lentes delgadas. Então, as lentes delgadas, elas vão... As lentes delgadas, elas têm aqui a fórmula igual a dos espelhos, né? Que é 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a 1 sobre F. Que as lentes, elas também têm foco, né? Então, é essa fórmula aí que a gente usa. Mas ela segue aí, a questão das imagens, né? Ela segue aí o mesmo raciocínio da superfície refratora. Quer dizer o quê? Que quando a imagem é real, eu vou até copiar isso aqui, porque é a mesma coisa, né? Quando a imagem é real, ela fica do mesmo lado do objeto. Ou do lado oposto ao objeto, perdão. E quando a imagem é virtual, ela fica do mesmo lado do objeto. Beleza? E aí agora, quando a gente está falando de lentes delgadas, a gente não fala mais de côncavo ou convexo, né? Aliás, a gente até fala, mas a gente fala mais de convergente e divergente. Então, vamos fazer um resumão aqui geral. Lente é um pouco mais complicado, né? Além dessa fórmula aqui da lente, existe uma outra fórmula que é 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a N menos 1 sobre R mais 1 sobre R' mais 1 sobre R duas linhas. Beleza? Então, vamos lá. A questão dos espelhos aqui é um pouco mais complicado, tá? Por quê? Porque a gente está lidando com essa equação aqui, ó. A gente está lidando com essa equação aí. No caso, essa equação aqui, para lentes delgadas, né, nem se usa muito essa equação de cima. Então, eu vou apagar ela, vou deixar só essa equação aqui, que é a equação dos fabricantes de lentes. Porque é nela que está o problema maior, né? A outra equação lá não tem problema nenhum em aplicar ela. Mas nessa daqui tem, porque tem os dois raios aí, tem o índice de refração, né, tem a posição da imagem, a posição É uma equação mais complexa. Então, vê só. Eu tenho uma lente... Eu tenho uma lente delgada, dessa maneira aqui. Essa aqui é a minha lente. E aí, veja. Ó. Vamos supor que o meu objeto está aqui. Esse objeto, ele está vendo a primeira face que ele vê uma face côncava ou ele vê uma face convexa? Vai ver uma côncava. Primeiro, ele vai ver uma face côncava. Depois, ele vai ver uma face convexa. Não, beleza. A lente, ela se chama lente bicôncava. A lente, ela se chama lente bicôncava. Mas, perceba o que o objeto está vendo. Certo? Ele primeiro vê uma superfície côncava e depois ele vê uma superfície convexa. Por que eu estou falando isso? Porque uma face convexa, ela tem um raio maior do que zero. É o mesmo caso lá da superfície refratora. E uma face côncava,
tem um R menor do que zero. Tá? Então, veja, nessa equação aqui, nessa equação de cima, a equação dos fabricantes de lentes lá, né? O R', ele vai ser positivo, porque é a primeira imagem ali, é a primeira face que o objeto vê. Ou seja, esse R' aqui, desse lado, vai ser positivo. E o R2' vai ser negativo. Beleza? Eu tenho que me situar pela face que o objeto está vendo. Então, primeiro, a face que ele primeiro vê é o R'. Então, se ele vê primeiro uma face convexa... Eita, eu confundi aqui, né? Porque primeiro ele vê uma face côncava. Então, esse R é menor do que zero. Né? Não é isso? E depois ele vê uma face convexa que o R é maior do que zero. Agora tá certo. Agora tá certo, pronto. Então, se ele primeiro vê uma face côncava, o R vai ser menor do que zero. Aí depois, qual é a face que ele vê? É uma face convexa, então o R vai ser maior do que zero, tá? Eu não olho aqui, aqui e depois aqui. Eu tenho que seguir uma mesma direção, tá? Eu tenho que seguir uma mesma direção, que é a direção que o objeto está olhando, tá? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Uma lente biconvexa agora. Uma lente biconvexa. Aí vou botar o meu objeto aqui. O que é que o meu objeto vê primeiro? Uma face côncava ou convexa? Convexa. Então, o meu R', né, que é a primeira face que ele vê, vai ser maior do que zero. E depois ele vê o quê? Uma face côncava. Então, o meu R2' vai ser menor do que zero. Outro exemplo. Outro exemplo. Uma lente assim. Uma lente assim. Plano e depois côncavo. Plano e depois côncavo. Então, ó, o meu objeto está aqui. Então, o que é que ele está vendo? Deixa eu botar o raio de luz azul aqui. O que é que ele está vendo primeiro? Uma face plana. Então, qual vai ser o meu R'? A primeira face que ele vê é plana. Então, qual o raio de uma face plana? É zero? Zero, né? É infinito, né? Eu lembro que a gente falou lá no caso da piscina, né? A gente não considerou uma piscina como uma superfície refratora de raio infinito. Sim, é isso mesmo. Então, mesmo. quando uma coisa é plana, né, a gente pode considerar aquela coisa plana como sendo uma esfera de raio infinito. Né? Um plano é uma esfera de raio infinito. Matematicamente falando, você pode dizer isso, tá? Que uma esfera que o raio dela tende ao infinito, né? Ela se transforma num plano. Não é isso? Então, o primeiro, o R' vai ser infinito. Então, o que é que vai acontecer com essa equação? Esse termo aqui ele vai zerar, ó. Beleza? Esse termo vai ser zerado. Aí, no caso, depois aqui, se a gente continuar, né, o objeto vai ver o quê? Uma face côncava. Então, o R, duas linhas, vai ser menor do que zero. Face côncava, R, duas linhas, menor do que zero. Ficou claro, pessoal? Sim. Pronto. Mas ainda não acabou, né? Para a lente, ainda não acabou. Porque ainda tem o caso da lente ser convergente ou se ela ser divergente. Ô Vinícius, esse N aí da equação dos fabricantes de lente é o que mesmo? É o índice de refração? É o índice de refração da lente. Da lente, do material que a lente é feita, né? No caso, esse N aqui dentro da lente. Tá? Certo.
É o índice de refração do material em que a lente é feita. Ela pode ser feita de vidro, pode ser feita de água, de qualquer coisa. Mas é o índice de refração em que a lente é feita. E aí não tem muito mistério, só tem esse índice de refração, né? Não vai ter outro índice de refração. Então, ainda tem o fato da lente ser divergente ou convergente. No caso da lente ser divergente, ela vai ter um foco negativo. E a lente convergente, ela vai ter um foco positivo. Tá? Isso aqui, decorar é chato pra caralho. Eu mesmo nunca decorei isso aqui. Então, eu só sei porque eu vi aqui minutos antes da monitoria. Tá? Então, não vale a pena decorar isso aqui. Então, tipo, só faz um resumo aí que seja mais organizado. Pega esse meu resumo aqui, né? Organiza aí do jeito de vocês e deixa aí prontinho para fazer as questões e fazer a prova. Tá? Aí sempre que você for fazer a questão, você pega, bota aí na parede e fica olhando aí para fazer as questões. Tá? Se a lente for convergente, o foco dela é menor do que zero. E aí sim, né? Quando a gente está tratando de lente convergente ou lente divergente, a gente usa a equação lá, né? 1 sobre P mais 1 sobre I igual a 1 sobre F. E é esse F aqui que a gente vai colocar aqui. Como é que a gente sabe se uma lente é convergente ou divergente? A gente tem que ver a lente. Se for uma lente delgada, no caso, né? Se for uma lente delgada, o problema é o quê? O problema disso aqui é que às vezes a gente não sabe qual é o foco da lente. Tá? Aí quando a gente não sabe qual é o foco da lente, a gente usa o quê? Essa equação aqui. Quando a gente não sabe qual é o foco. Tá? Mas quando a gente sabe qual é o foco da lente, a gente não precisa usar a equação do fabricante de lente para saber onde é que está a imagem. Se a gente souber qual é o foco da lente, a gente só usa o foco aí nessa equação e dane-se. Entendeu? E aí, se a lente for divergente, a gente usa um foco menor do que zero. Se a lente for convergente, a gente usa um foco maior do que zero. Bem simples isso aí, não tem mistério. Mas para a gente saber que uma lente é divergente ou convergente, é só seguir os raios que formam ela, né? Deixa eu apagar aqui esse... Eu vou colocar um pouco mais para baixo. Beleza, eu vou desenhar aqui. No caso dessa lente aqui, bicôncava, como é que os raios se comportam aqui, né? Veja. O que é que vai acontecer, né? Quando um raio vem paralelo aqui, ele vai tender, como isso aí é uma lente côncava, né? Como isso é uma face côncava, esse raio ele vai tender a fazer isso aqui, né? Aí depois ele vai dar de cara aqui com a lente, com uma superfície convexa e vai tentar aprumar um pouquinho. Mas a gente está vendo que é uma lente divergente. Por quê? Os raios eles estão divergindo, né? Eles estão se afastando. Eles estão se afastando, né? Então isso é uma lente divergente. No caso da lente biconvexa, ela é uma lente convergente. Por quê? O que é que vai acontecer com ela? Primeiro, vai encontrar uma face convexa. Aí o que é que vai acontecer? O raio ele vai convergir dessa forma, né? Então, é uma lente convergente. No caso dessa outra lente aqui, ela é uma lente convergente ou divergente? Essa lente aqui. Se os raios estão vindo daqui. É convergente ou divergente? Não, não vai ver. Não vai ver primeiramente plano para depois convergir. Eu quero saber da forma geral. O raio que vai sair aqui, ele vai divergir
ou ele vai convergir? E aí? Ah, tá falando os raios que vão sair, daí se vão. Esses raios aqui, eles vão divergir, eles vão tender a divergir, ou eles vão tender a convergir? Ah, sim. Entender a. Ó, olha esse exemplo aqui dessa lente bicôncava. O que é que acontece quando ele encontra uma face côncava? Quando ele encontra uma face côncava, ele diverge. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, Sim, porque eu vou essa entender. face plana aqui não vai acontecer nada, né? O raio vai passar aqui como se não houvesse nada. Sim, Depois, quando ele encontrar uma face côncava, o raio aí diverge. divergem. Entendeu? Ah, Então, isso é uma lente isso. divergente vista da esquerda para a direita. Se você vê ela da direita para a esquerda, ela vai ser uma lente convergente. Não é? Ó, Ah, entendi, entendi. se você agora vê daqui. Calma. Se você agora vê daqui os raios. Aí o que é que vai acontecer? Quando encontrar a face convexa, vai. É o mesmo caso aqui anterior, né? Esse mesmo caso aqui. Esse mesmo caso dessa outra lente. Vai convergir. E aí, quando encontrar a face plana aqui, não vai dar em nada, né? Aí, ou seja, está convergindo. Então, veja, uma lente bicôncava é uma lente que sempre vai ser divergente, não importa o lado que você olhe. Uma lente biconvexa vai ser sempre uma lente. Perdão, calma, capitulando. Uma lente bicôncava sempre vai ser uma lente divergente. Uma lente biconvexa vai ser sempre uma lente convergente. Não importa o lado que você olhe, né? Porque é a mesma face dos dois lados, então não importa. Mais uma lente plana convexa ou plana côncava, dependendo do local, do lado em que você esteja olhando, ela pode ser uma lente convergente ou uma lente divergente. Entendeu? Então, se ligar nisso aí, tá? Se ligar nisso aí. Pronto, era isso aqui que eu tinha para falar para vocês, esse resumo aí. Depois. As monitorias já estão subindo automaticamente lá para a pasta, eu acho. Ah, não, tá não, tem que. Mas é rápido, é só mover lá que a monitoria vai estar lá ainda hoje. Mas, enfim, alguém ficou com alguma dúvida aí, Leandro ou Luiz Henrique? Ficaram com alguma dúvida? Não, não, só ficar revendo, até pegar todos os conceitos, porque é minha teoria aí. Aí Realmente. é muito chatinho aí. O que é que eu aconselho estudar para essa matéria? Pega vários exemplos de lentes convergentes e divergentes. Pega vários exemplos de espelhos côncavos e convexos e desenha as imagens, dependendo ali da distância do objeto em relação a aquela lente ou aquele espelho, né? Vamos supor que você queira fazer um espelho. Você tem um espelho aqui, um espelho côncavo, certo? E você tem uma imagem aqui, e o foco dele, vamos supor, está aqui. Aí você desenha a imagem desse objeto, ele estando aí, ele estando exatamente em cima do foco, ele estando entre o foco e o vértice, né? Esse ponto aqui é o vértice, né? Entre o foco e o vértice, tá? Entre o foco e o raio de curvatura, depois do raio de curvatura, tenta desenhar todas essas imagens aí. Aí depois você vai para o espelho convexo. No caso do espelho convexo, só tem um caso, né? O espelho convexo só tem um caso, porque o foco dele está dentro do espelho, né? Entre aspas. Então, só tem um caso.
Não tem, que é só tem um caso, o espelho convexo só tem esse caso aí, né? E aí você desenha as imagens, vai desenhando as imagens, entendeu? No caso dessa daqui, vou desenhar aqui desse espelho convexo. Ó, o raio que vem paralelo, o prolongamento dele passa pelo foco. O prolongamento dele passa pelo foco. Então ele reflete assim. É isso? E eu posso também pegar um raio que passa pelo vértice. Um raio que passa pelo vértice, ele não muda a trajetória do. Como posso dizer? A trajetória aqui não muda, né? A trajetória aqui do. E aí a imagem vai ser formada ali, lá. Aliás, é o prolongamento, né? Desculpa. O prolongamento. Ó, ele vai refletir aqui. Quando o raio passa pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo, né? Com esse mesmo ângulo aqui, ó. Isso é uma coisa interessante saber. É bom vocês saberem essas regrinhas também. Ah, raio Tô paralelo, passa ligado. pelo foco. Raio que passa pelo vértice, reflete com o mesmo ângulo. Raio que passa pelo foco, reflete paralelo. Entendeu? É bom vocês saberem essas regrinhas todinha para poder desenhar as imagens. Aí o Não, prolongamento dele vai quanto à vir aqui, ó. formação, quanto à Entendeu? Aí, formação de. Eita, é que quanto à formação de imagens periféricas, eu já sei. É pois porque. é. Porque isso é quando se mede de boas. Agora, lentes delgadas, Mas é a mesma a coisa, equação do cara. fabricante de lente também vê, mas não tanto. Mas a formação de imagem de espelho e de lente é a mesma coisa. Tipo, Ah, são as mesmas regras que você usa, entendeu? São as mesmas regras do espelho, ou seja, o prolongamento e tal, entendeu? O raio que, no caso da lente, porque o espelho é o seguinte, o espelho é o quê? O raio que vai paralelo, ele reflete no foco. Na lente é o quê? O raio que vai paralelo, ele refrata no foco. Porque a lente, ela tem dois focos, né? Quando tem uma lente aqui, ela tem um foco aqui e um foco aqui, né? Então, se um objeto está aqui e o raio que você coloca paralelo, ele vai refratar no foco. Ele não reflete no foco, entendeu? Ele refrata no foco. Essa é a única diferença. Mas, no caso dessa lente convergente aí, né? Se fosse uma lente divergente, como esse raio diverge, é o prolongamento do raio que passa pelo foco, entendeu? Se fosse uma lente divergente, tá? Então é só tomar esse cuidado aí. Mas isso aqui, uma vez que você aprende, nunca mais esquece. Isso aqui eu aprendi no terceiro ano do ensino médio, nunca mais esqueci. A desenhar essas imagens aí. Então, é bom aprender, porque aí na hora da prova não vai ter mistério.